Assunto muito interessante para falar com a gente, que é o uso de máscara. Oi, Gui, a gente vai falar na janela com ele. Boa tarde, Guilherme, tudo bem com você? Conseguiu chegar a tempo aí? Quais são essas orientações que você tem para passar para a gente? Boa tarde, Camila, boa tarde, Luara, boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. É isso, né? Chegamos a tempo aqui, como você disse, a gente está na correria para trazer as informações aqui, para trazer as orientações corretas para quem está em casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de máscaras, que você também deve estar reparando aqui uma diferença na nossa entrada ao vivo. A gente também passando a fazer esse uso mais contínuo, já vínhamos usando ao longo do nosso trabalho, na rotina, só quando ia para o ar a gente procurava não estar para não estranhar tanto para quem está em casa, mas como a recomendação é essa, a gente agora, ó, puxa a máscara aqui, ajeita e vamos usando ela. E por isso a gente conversa com a doutora Mariângela, médica infectologista. Doutora, a recomendação é essa mesmo agora, né? Todo momento, full time, todo mundo usando máscara, seja na rua, no supermercado, para visitar alguém, andando sozinho na rua, a recomendação é para usar máscara. É o decreto do governador, né, do governador do estado de São Paulo, e a gente vai obedecer. É uma medida extremamente importante nesse momento, em que a gente precisa começar a fazer a abertura, né, do isolamento. Então, é preciso que as pessoas conscientizem que esse vírus está aí, né? A gente está enfrentando essa epidemia. Nós não sabemos se a gente ainda vai ter uma segunda onda, porque quando a gente pensa em Covid, a gente vê os outros países que tiveram grandes números de casos, eles estavam no final do inverno e começo de primavera. E nós, o Covid chegou para nós no nosso verão, no nosso final, no meio do verão, para começo de outono. Então nós não sabemos se quando as temperaturas caírem, nós teremos um maior número de casos. Então, primeiro ponto. Então, não é momento de relaxar nenhuma medida protetiva. Segundo, que a gente sabe que a máscara, ela realmente vai proteger daquelas pessoas que são sintomáticas, que são assintomáticas, mas que estão transmitindo o vírus, e das próprias pessoas que são sintomáticas e que não foram diagnosticadas. Então, a máscara é uma medida extremamente importante. Assim como a lavagem das mãos, assim como o uso do álcool em gel. Doutora, a gente tem recebido algumas dúvidas, algumas perguntas aí pelas redes sociais, algumas pessoas participando, inclusive pelo nosso WhatsApp. Uma delas é a Vitória, de Maria da Fé, em Minas Gerais. Ela perguntou quais são os riscos de quem mora na zona rural de contrair o vírus de Covid-19. Os cuidados precisam ser os mesmos? Na verdade, depende. Por exemplo, se ela mora numa zona rural, só ela, numa casa, sozinha, ela não vai para uma cidade maior, ela tem um risco menor, lógico, do que ela está numa metrópole, em que ela tem que pegar um metrô numa estação que está superlotada em determinados horários. Claro que sim, o risco dela é menor. No entanto, eu acredito que ela deveria tomar as mesmas medidas de distanciamento pessoa a pessoa, por exemplo, como eu aqui estou longe de você, né, manter distanciamento, usar máscara quando ela sair da casa, for para algum lugar, para uma cidade, para algum lugar, ela deve usar máscara. E sempre que tocar uma superfície, lavar a mão, ou se não for possível lavar a mão com água e sabão, passar álcool em gel a 70%. Doutora, a senhora falou dessas superfícies, né? Aproveitando também uma dúvida que a gente tem visto recorrentemente aí entre as pessoas em relação às compras online, né? Nesse tempo, como muita gente está passando mais tempo em casa e os comércios ainda estão em boa parte fechados, tem muita gente fazendo compra à distância, através de delivery ou então pela internet mesmo, chegando por distribuidora, pelos correios. Qual é o tempo de sobrevivência estimado aí do vírus nessas superfícies, como por exemplo uma embalagem? Quando essa embalagem chega em casa, precisa ser feita uma higienização ou não corre risco? Precisa. O vírus numa superfície plástica, ele pode sobreviver até 24 horas, 48 horas. Então a embalagem precisa ser limpa, precisa ser desinfetada com álcool. Aí você não vai usar o álcool em gel, você vai usar o álcool a 70 líquido, borrifar na embalagem, retirar com cuidado e pegar o alimento. Devemos ter, mesmo assim, a higienização dos alimentos também quando a gente compra em supermercado, que todo mundo põe a mão, né? Você vai escolher tomate, por exemplo, numa feira, em alguma coisa, escolher tomate, escolher laranja, banana, tem que ter esse cuidado da limpeza da casca do alimento. Então, assim, nós estamos lidando com um inimigo que a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas.
Né? Qual o tempo de transmissibilidade? Qual o tempo que uma pessoa, se ele vai me dar imunidade duradoura ou não? Ninguém sabe ainda. Nós estamos aprendendo. Então, enquanto isso, todo cuidado é bem-vindo. Por isso é tão importante a gente seguir essas orientações. Doutora, só passo a bola lá para o estúdio, que a Luara e a Camila têm uma pergunta para a gente também. Eu já passo essa pergunta para a senhora. Gui, eu quero saber, a gente tem necessidade de sair para trabalhar, né? Ou então as pessoas que estão nessa correria de Bolsa Auxílio, que precisam sair de casa. Como que faz em relação à máscara? Porque você sai de casa, você põe uma. Você tem contato com alguém, ou no mercado, ou no banco, você volta. Você precisa armazenar onde? O próxima saída que você tem, o horário de almoço do serviço, você coloca outra máscara? Como que é essa questão do cuidado com a máscara que a gente usa durante o dia? Tem que trocar? Onde eu coloco a máscara usada? Onde eu guardo a máscara que está limpa para poder trocar? Doutora, a pergunta que a Luara fez para a gente é a seguinte, né? Quem está precisando trabalhar ou quem precisa, às vezes, ir para o supermercado, ir na caixa, no banco, precisa sair de máscaras, como a gente citou. Sim. Agora, quem precisa, qual que é o tempo que essa pessoa precisa trocar essa máscara? Por exemplo, no nosso caso, quem está trabalhando lá na redação da TV Aparecida, usou máscara de manhã, vai sair para o almoço, precisa trocar, se sim, essa máscara que trocou, como armazenar, como guardar antes de descartar ou de lavar? Por exemplo, essa máscara cirúrgica, ela deve durar 2 a 3 horas, no máximo estourando 6 horas, desde que ela não fique molhada. Por exemplo, desde que a pessoa não espirre, desde que a pessoa não tussa, que ela não fique úmida, ela pode ser usada até 6 horas. Essa máscara. A máscara de tecido é menos, né? 2, 3 horas. Deve ser trocada, deve ser lavada, colocada, feita uma desinfecção da máscara com água e hipoclorito e depois passada dos 2 lados. Né? Então, todas essas orientações as pessoas precisam observar. E é um dano imenso. Essa máscara cirúrgica ela deve ser deixada para profissional de saúde. Mas, por exemplo, ali na Rede Aparecida, na TV, se pode usar máscara caseira, desde que ela seja feita de um tecido de fibra bem fechada e que seja dupla. Né? Não pode ser um paninho só para dizer, eu estou de máscara. Não é assim, ela tem que ser uma máscara eficaz. E tem as normas de como fazer a máscara na internet, o próprio Ministério da Saúde já disponibilizou essa orientação. Então, é importante seguir isso. Para a pessoa que tem que sair, por exemplo, se o trabalho dela não tem nada a ver com a área de saúde, ela pode ir com máscara de pano, mas ela depende do tempo que ela vai ficar fora de casa e no serviço, ela deve providenciar máscaras para ela ir trocando ao longo desse período. Doutora, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, a pergunta da Marli, a pergunta dela, a dúvida dela é a seguinte: preciso ir ao dentista, é perigoso? Qual que é a orientação para esse tipo de pessoa que está fazendo um acompanhamento não emergencial? Nesse momento, se ela tem uma doença emergencial, uma dor, um problema que ela precisa tratar, ela vai tratar. Né? O dentista deve usar a máscara e o face shield, porque aí o risco é para o dentista. E quando ele está com máscara e com face shield, ele protege a paciente dele, porque não tem como ele trabalhar com ela com máscara. Sim. Né? Então é uma situação. Mas ele deve usar a máscara cirúrgica, que é essa daqui, e mais o face shield. E ela no deslocamento? E ela no período de deslocamento, ela pode usar a máscara caseira dela, tecido mesmo, e depois que terminou o procedimento ela coloca a máscara e volta para casa. Doutora, mais uma pergunta da Maria Rita, ela é da Moca, e ela perguntou: tenho 2 netos com problemas respiratórios, se eles estiverem na minha casa, tenho que ficar de máscara também dentro de casa? Eles e você. Todo mundo, né, nessa situação. Melhor. E, aliás, aproveitando essa dúvida dela, mas, por exemplo, doutora, quem está em casa que não tem um tipo de problema respiratório como esse, está em casa com as pessoas que ele normalmente convive, está em isolamento, está saindo a menor quantidade de vezes possível, essas pessoas dentro de casa aí já não precisam. Bem, sem problema. Doutora, a gente agradece a sua participação mais uma vez na Central da Esperança. Obrigada, acho que é sempre bom trazer esses esclarecimentos, né? Obrigada, eu que agradeço, em nome da Prefeitura de Taubaté. E que a gente consiga superar e vencer isso logo, né? Tá bom. Doutora, muito obrigado. Luara, Camila, é isso. Aqui, ó, a gente vai até se adaptando
Estou aqui tomando cuidado para não encostar na frente da máscara, porque como a gente fala muito também, a gente começa a falar, a máscara começa a descer, mas a gente vai se adaptando, né? Como vocês disseram, é uma necessidade nesse momento, a gente também se enquadrando nisso, já vínhamos usando, como já frisamos aqui na Central da Esperança, mas nesse momento em que esse combate está cada vez mais importante, a gente precisa reforçar o nosso exemplo aqui na televisão também. Ficam essas orientações para quem está em casa. Um abraço para vocês, até a próxima.